Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, 6 de junho, e eu tô aqui mais uma vez para mais uma tiragem do meu baralho conselheiro. Vamos ver qual que vai ser a mensagem essa manhã? Olha só, muito obrigada pelos likes, muito obrigado pela audiência, vocês que me assistem aí a mensagem até o final, que tiram aí 5, 10 minutinhos para ouvir essa reflexão junto comigo. Muito obrigada mesmo, tá, turma? Vamos lá, vamos cortar aqui o baralho. E aí, me conta, o que você vai fazer nesse sábado frio? Tá tendo festa lá no Vicente Aranha, quem é da minha cidade sabe. Tem muita coisa boa lá. Festa gastronômica. Ó, tá aqui as cartas. Vamos tirar uma cartinha, ver qual que vai ser a mensagem dessa manhã. Essa aqui. Expresse suas ideias e tenha iniciativa para fazê-las acontecer. Muito bem. E aí, quais são as suas ideias? O que você anda pensando ultimamente? O que você anda desejando para a sua vida ultimamente? E mais do que isso, o que você anda fazendo, né, para com que todas as coisas que você deseja, todas as coisas que você pensa se tornem realidade? Às vezes, né, gente, é muito difícil a gente tomar ação em relação a tudo aquilo que a gente deseja, né? Porque isso mexe muito com várias coisas. Algumas delas, por exemplo, são as crenças limitantes, né? Às vezes a gente tem uma ideia de abrir um negócio, de começar um relacionamento, e aí a gente fica pensando que talvez a gente não seja bom o suficiente, que isso não é pra gente. E aí bate, né, aquela crença do não merecimento, né? Será que eu mereço isso? Será que eu mereço uma pessoa assim? Será que eu mereço ter o meu negócio próprio? São crenças que estão muito arraigadas na gente, né? Também, às vezes, a gente tem aí o problema com a nossa autoimagem, né? E aí isso é um problema, porque quando a gente resolve ter o nosso próprio negócio, por exemplo, a gente tem que colocar nosso rosto ali, né? Hoje em dia tudo é feito através das mídias sociais. Então, se você tem um problema com a sua autoimagem e você se acha desengonçado, feio ou feia, ou que ninguém vai sentir simpatia por você e que você não vai conseguir vender por conta da imagem que você tem, né? Isso também pode te prejudicar. Mas o que você pode fazer para melhorar? Às vezes, né, o problema da autoimagem é um pouco também de falta de cuidado. Claro que trabalhar crenças limitantes vão muito além do que isso que eu vou falar para vocês agora. Mas tem algumas coisas que a gente já pode fazer para melhorar. Por exemplo, muda o seu corte de cabelo, muda a cor do cabelo, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar esse sentimento, né, de menos, de desvalorização que a gente tem, né? Começa um programa de emagrecimento se você acha de repente que você está fora do peso, que as pessoas não vão comprar porque não vão se associar à sua imagem. Então, tem algumas ações que você pode tomar já para começar a mudar a maneira como você se percebe, né? A mesma coisa, né, quando você está pensando aí, quando a sua ideia, quando o seu sentimento é ter um relacionamento, né? Defina o que você espera desse relacionamento, né? Que tipo de relacionamento você quer e quem é o tipo de pessoa que você quer atrair. Às vezes, algumas consulentes me procuram, né, para saber por que elas não conseguem o relacionamento que elas querem. E aí elas fazem aquela pergunta, nossa, porque eu queria uma pessoa que tivesse o mesmo nível financeiro que eu, uma pessoa livre, uma pessoa bacana, uma pessoa evoluída, desenvolvida. E aí eu pergunto para elas, como é que você está? Né? Você atende os requisitos da sua checklist? Porque às vezes a gente espera encontrar alguém de um jeito, né, que a gente idealiza, mas nós mesmos ainda não estamos prontos para receber aquele tipo de pessoa, né? Então, fazer as coisas acontecerem na vida da gente demanda muito autoconhecimento, que é o que eu bato muito na tecla aqui, né?
É você saber quem você é, onde você está, para onde você está indo, que caminho você escolheu para chegar, né, aonde você precisa. Porque para que você tenha relacionamentos bons, você tem que ter algumas coisas curadas aí dentro de você, né? Não adianta você estar esperando um relacionamento bacana quando você ainda traz traumas do passado, quando você não consegue desapegar, né, daquele Jurandir ou daquela Sebastiana que te machucou no passado, ou quando você ainda quer começar um negócio, mas você ainda não está preparado para isso, né? Você tem só uma ideia, mas você não tem um projeto. Então, as chances, né, da coisa dar certo são muito pequenas quando você não tem um planejamento, quando você não tem preparo para isso, né? Então, expresse as suas ideias e tenha iniciativa. A iniciativa também é uma coisa que às vezes falta. Às vezes você sim tem um plano e um projeto, você sim está preparado, mas você não consegue sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque sair da zona de conforto exige esforço e exige encarar o desconhecido. E muitas vezes a gente prefere ficar naquela situação ali que está dolorida, que está machucando a gente, que está muito desconfortável, embora seja a nossa zona de conforto, porque a gente tem medo do novo. A gente tem medo de sair de uma situação onde a gente tem tudo controlado. Então, aquele emprego que você já domina todos os procedimentos, que você já sabe tudo que você tem que fazer, que você já sabe o que você espera do seu chefe, você está ali, não está ganhando o que você gostaria, mas o dinheiro cai todo mês na sua conta e você já sabe o que esperar, né, daquele ambiente. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Às vezes você está vivendo aquele relacionamento de anos, ou namoro, ou casamento, o que seja, e você não está feliz, mas o conforto de saber o que esperar do outro, porque você já sabe o que você espera do outro. Então, esse conforto, essa sensação de controle que a gente tem, de já prever, se eu falar isso, o outro vai ficar bravo, porque o outro vai ficar desse jeito. Então, essa segurança que a gente tem, por mais desconfortável que seja, impede a gente, às vezes, de desatar nós, de desatar laços. Eu vivi 2 casamentos, um de 7 anos e outro de 14. E tenho que dizer para vocês que realmente não é fácil, porque você já conhece a outra pessoa, você já sabe o que esperar dela. E você, de repente, encerrar esse ciclo e saber que você vai ter que começar um outro ciclo com uma pessoa diferente, que você não sabe o que esperar da pessoa, é assustador. Mas, por outro lado, também é uma coisa fascinante, né? Porque a gente tem muito que aprender uns com os outros. E muitas vezes as pessoas vêm para a nossa vida para nos curar, para nos ensinar algo, e estar aberto para isso é muito importante. Por mais que a gente tenha que mexer em algumas crenças que nós temos e alguns padrões repetitivos que nós estamos acostumados ao longo da nossa vida. Então, não adianta você ter muitas ideias, não adianta você ter muitos desejos, não adianta você ficar aí vislumbrando uma vida melhor, um trabalho melhor, um relacionamento melhor, quando você não toma a iniciativa para fazer as coisas acontecerem, porque você trava, você entra em pânico diante do medo do desconhecido, do medo do novo. Então você deixa de realizar os seus sonhos, você deixa de ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida muito mais feliz, porque você não quer sair da sua zona de conforto, porque isso significa, muitas vezes, não só mudar a situação onde você está, mas também mudar a maneira como você se comporta, a maneira como você vê as coisas, a maneira como você se relaciona no seu ambiente de trabalho, a maneira como você se relaciona dentro do seu âmbito familiar, a maneira como você se relaciona com um parceiro e como parceiro, porque a gente nunca vai ter um resultado diferente quando a gente continua fazendo sempre a mesma coisa. Então é impossível a mágica acontecer quando você
fica aí, segue repetindo padrões. E sair dessa zona de conforto e ter que mudar primeiro dentro de você todas essas crenças e esses padrões repetitivos que você passa a vida inteira fazendo, é muito difícil. Então você tem duas chances. Ou você se enterra dentro da situação infeliz e insatisfatória que você vive hoje, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho e na sua vida como um todo, para que você não precise se movimentar por dentro, né, para que você não precise mudar, e aí você continua vivendo uma vida medíocre, uma vida mentirosa, de aparência, onde todo mundo acha que você é feliz, onde todo mundo acha que você é próspero, onde todo mundo acha que tá tudo bem, e você acaba se convencendo que tá tudo bem, você acaba se convencendo que aquele pouco é tudo que você merece, e você se adequa, né, e continua vivendo dessa forma. Ou você toma coragem, faz uma autoanálise, põe a tua cabeça no lugar, pensa na vida que você realmente deseja para você e expresse suas ideias. Não é para sair falando para todo mundo. Às vezes você precisa expressar as suas ideias para você mesma. E Meg, o que você quer da vida? Né? Conversa com o espelho. O que você espera? Quais são as suas ideias? O que você deseja? O que você quer para você? O que você espera? E mais do que expressar suas ideias, tenha coragem e tome a iniciativa para fazê-las acontecer. Ah, mas eu não sei o resultado. Eu não sei se vai dar certo. A gente nunca sabe se vai dar certo. O não, a gente sempre tem. O sim, a gente precisa buscar. Então, essa é a minha mensagem para vocês nessa manhã de sábado. Um beijo e até amanhã.